reprogramação mental. O conceito mudou totalmente minha visão de vida. Vou contar um pouco da minha história. Antes eu achava que para alcançar o sucesso eu deveria apenas ser constante e cumprir os hábitos que o universo ou Deus me traria as oportunidades, porque eu estaria me movendo todos os dias, o que de fato não é mentira. Entretanto, o conceito de reprogramação mental torna esse processo muito mais fácil, mais leve e até mesmo divertido. Reprogramação mental passa um princípio fundamental. Somos resultados daquilo que vivemos, do que ouvimos e consumimos. Por exemplo, você foi programado até agora para seguir um certo tipo de programação. Uma boa analogia no filme Matrix, né? Você vê a realidade como ela é? Não, você vê a realidade a partir das suas lentes do que você foi programado. Pois bem, você foi programado tanto pelos seus conhecidos, sua família, pela escola, pela igreja, pela sociedade, por todos. Todos te entregaram alguns programas para você. E ainda mais por causa do estado teto, que é o estado operante que somente opera dos 0 aos 5 anos, onde você está mais fácil de ser influenciado pelas sugestões do meio, no caso, do ambiente. Então você é resultado daquilo que te programaram. Sua verdadeira missão não é aprender mais, mas desaprender e aprender o que é melhor para você. Mas antes de explicar tudo isso, eu quero trazer uma abordagem que é software e hardware. O que é isso? É uma analogia que faz que o nosso corpo opera como um computador. Não é que nosso corpo é o computador, mas é que o computador imita a biologia humana. O software é mais a parte da mente, os programas que estão rodando na sua mente, as narrativas que você conta para você mesmo, a sua história, o seu passado e o seu software. Suas memórias, faz tudo parte do software, que é a mente. E o hardware é o seu corpo, ou seja, o que você se alimenta, se você treina ou não, se você o que você consome de forma para o seu corpo, para o seu organismo. Então a gente vê aqui uma dualidade. Temos tanto a mente, tanto o corpo na reprogramação mental. E a gente tem que descobrir como é que a gente consegue aprimorar os dois e reprogramar toda a nossa biologia. Pois bem, tem as influências externas e internas. E para explicar isso, é muito semelhante com software e hardware. As influências externas é tudo aquilo que o nosso ambiente nos programa. Pode ser as pessoas que convivemos, os livros que nós lemos, os conteúdos na internet que nós assistimos, os cursos que nós fazemos, o que ouvimos na televisão, na mídia, no rádio. E temos as influências internas, que é como o nosso corpo reage em certas situações e como é que está o nosso diálogo interno, que é desde nossas emoções, sentimentos, os nossos pensamentos, as ideias. Um exemplo, se você só consome notícia ruim, as suas ideias ou o seu sentimento vai ser relacionado à escassez, tristeza, medo. Não é isso que você deseja, caso você queira alcançar o sucesso. E para resolver essa questão das influências externas e internas, nós podemos adotar um modelo que é muito mais prático, que é o consumo inteligente, que é o segredo da reprogramação mental. Ou seja, leia bons livros, veja bons filmes, consuma bons criadores de conteúdos que vão te levar de nível, te tornar mais inteligente, mais sábio, mais calmo. E pode parecer fácil, mas não é, porque para você adotar o consumo inteligente, você vai ter que fazer algo que é muito mais profundo, que é mudança de identidade. Para alcançar uma mudança de identidade, uma dica é o livro Psicocibernética, que fala bastante sobre isso, mas tem algumas técnicas. Você primeiro tem que se tornar a pessoa que deseja alcançar, né? Ou em outras palavras, para deixar mais fácil. Primeiro você tem que se tornar a pessoa que faz aquilo, ou seja, você tem que se tornar um criador, você tem que se tornar um atleta, você tem que se tornar alguém que faz dieta, você tem que se tornar alguém disciplinado, você tem que se tornar alguém que valoriza a liberdade acima do conforto. E com a sua identidade, você vai mudar os seus hábitos, ou seja, você vai ler todos os dias, criar todos os dias, treinar todos os dias, se alimentar bem. Então essa correlação. Outra técnica é a parte da visualização. Se você se visualiza tendo sua vida dos sonhos, o seu subconsciente, ou seja, sua mente,
vai buscar formas de você alcançar a sua vida dos sonhos, a sua vida onde você tem a liberdade financeira, liberdade mental, liberdade geográfica. E para alcançar isso, não é muito difícil. O que você tem que fazer é a partir de uma visualização em primeira pessoa, se visualizando, vivendo a sua vida que você realmente quer. A terceira técnica de mudança de identidade é a criação de alter ego, que é uma técnica muito interessante. Você lista as principais características que você quer incorporar e os comportamentos, os hábitos, até mesmo os defeitos. É interessante, tipo, o meu alter ego, que é a minha versão ideal, ele é até mesmo talvez um pouco tóxico em relação ao trabalho. Ele foca o trabalho em algumas temporadas e deixa de fazer certas coisas. Ou o meu alter ego é alguém autêntico e desagrada os outros, aprendendo a dizer não para as ofertas que não interessam durante o percurso da vida. Enfim, essa questão da mudança de identidade está diretamente ligado às leis herméticas, o que está acima como está embaixo. O grande pulo do gato da reprogramação mental é você aplicar as leis herméticas que estão presentes no Kabbalion nesse processo. Ou seja, como é que eu uso as leis herméticas a meu favor? Existem 7 leis herméticas, mas eu não vou citar todas. Talvez traga um próximo conteúdo. Mas, de forma geral, as leis herméticas trazem alguns princípios universais que regem o universo. Um exemplo, a mente é o todo e o todo é a mente. Ou seja, as suas ideias, a sua programação mental move a sua perspectiva e as lentes que você usa para ver a sua realidade. Tem a questão da alquimia mental, que liga esses conceitos entre hermetismo e reprogramação mental. Por exemplo, se você é uma pessoa que vê as coisas só pelo lado ruim, você só vai interpretar os eventos da vida como algo ruim. Se você vê as coisas pelo lado bom, você vai interpretar os eventos da vida pelo lado bom. A alquimia mental traz um princípio muito interessante. Você não tem certeza se as coisas boas da sua vida são realmente boas ou as coisas ruins da sua vida são realmente ruins. Por exemplo, após um evento bom, pode acontecer uma coisa ruim. Mas após um evento ruim, pode acontecer alguma coisa boa. E para você não cair nessa dualidade de ficar, sempre que acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim. Sempre que acontece uma coisa ruim, acontece uma coisa boa. Use o programa que diz. O programa é um código que você instala em sua mente que diz: tudo que acontece é algo bom na minha vida, acontece algo melhor ainda para compensar. Ou seja, você se motiva e descobre que sempre acontecem coisas melhores ainda na sua vida. Você interpreta que apesar dos altos e baixos da sua vida, que é a lei da polaridade do trabalho, você sempre tem que manter um certo foco para alcançar os seus objetivos. Vai ter dia que você vai estar mais animado, dia que vai estar menos animado. Vai ter dia que você vai ter mais, por exemplo, se você é um criador de conteúdo, mais visualização. Seu conteúdo, milhões de visualizações, vai viralizar conteúdos. Vai ter dia que você vai estar na baixa, né? Ou seja, você vai ter menos visualizações, 200, 300, 600 visualizações por conteúdo, que dependendo do tipo de criador de conteúdo que você é, não é tanto, né? É muito pouco, né? Então, entender essa questão dos altos e baixos também é um dos conceitos muito interessante. Lembra do estado teta que eu falei no início da nossa aula? O estado teta é o portal do subconsciente. É quando o seu corpo, né, sua mente, baixa as defesas do consciente e permite que você seja mais sugestionável. O que significa? Quando você está perto de dormir ou quando você acordar, é o estado que você opera em estado teta, que é uma hipnose natural. Como diz, do 0 a 5 anos você opera em estado teta, um tipo de hipnose natural que torna que as sugestões do seu meio, ou seja, do seu ambiente, se tornem muito mais enraizado na sua mente. E para provar esse ponto, 95% do seu funcionamento é subconsciente, ou seja, você não tem controle, ou seja, o cabelo que cresce, o suor e outras funções do seu subconsciente, né, do seu corpo. E 5% é o seu consciente, ou seja, seus pensamentos, as suas reflexões, as suas decisões. Ou seja, dominar o subconsciente é a chave mestre para dominar os seus resultados na vida, a partir do consciente, claro. E durante o estado teta, ou seja, quando você acorda ou quando você vai dormir, instale programas na sua mente. Programas positivos, como eu sempre alcanço o que eu quero, o universo está conspirando a meu favor, sempre que acontece uma coisa boa na minha vida, acontece uma coisa melhor ainda para compensar. Enfim, são algumas aplicações das leis herméticas
e da utilização do estado teta para alcançar os seus objetivos. E por fim, mais ou menos importante, tem o efeito placebo. O que é o efeito placebo, afinal? O efeito placebo diz que se você acredita, mesmo que não tenha resultado comprovado cientificamente, vai funcionar. Ou seja, a crença está acima de que provas ou resultados no mundo objetivo, racional, prático. O efeito placebo, se não ficou bem explicado, tem uma história que diz que duas mulheres foram fazer uma viagem, né? Elas eram irmãs, e elas foram, por exemplo, numa floresta. E uma das irmãs foi picada por uma cobra, e outra irmã foi picada, não, um galho esbarrou nela, né? A irmã que foi picada pela cobra viu a irmã que o galho tinha encostado nela, ou seja, ela pensou, é apenas um galho que encostou em mim. E a irmã que foi encostada por um galho, ela viu a cobra que tinha picado a irmã. Então ela pensou, eu também fui picada por uma cobra. E o que aconteceu? A irmã que foi encostada pelo galho ficou doente, passou mal, ficou muito mal. E a irmã que foi picada pela cobra, mas achou que tinha sido encostada por um galho, não teve nenhum efeito colateral. O que isso diz, em outras palavras? Claro que isso é um exemplo extremo e apenas uma história para representar. Que o placebo funciona. Quando você toma cápsula de farinha, mesmo que essas cápsulas não tenham efeito comprovado, elas vão funcionar. Porque o seu corpo só precisa da crença para que aquilo tenha resultado. De fato, é um papo de coach, até mesmo ultrapassado, mas o efeito placebo pode ser usado em várias questões de sua vida para ter os resultados que você deseja. Exemplos de usar o efeito placebo a seu favor. Você pode acreditar que tudo está conspirando a seu favor e tudo está te ajudando a alcançar o seu objetivo. A vida é uma grande professora se você está disposto a aprender. Ou seja, veja seus fracassos como aprendizado. Veja que até mesmo seus fracassos estão te guiando um passo à frente dos seus objetivos. Pense que, de fato, suas crenças criam sua realidade. Pense que a reprogramação mental molda a sua realidade, seja a partir de uma abordagem racional, ou seja, se você se alinha com informações do tipo você vai absorver elas, ou seja, estou aprendendo sobre empreendedorismo, estou perto de me tornar um empreendedor, alguém que sabe bastante sobre empreendedorismo, ou que essa abordagem objetiva é uma abordagem um pouco mais mística, né, como eles gostam de chamar. Como eu estou me informando de conceitos sobre empreendedorismo, eu estou transmitindo, vibrando uma mensagem para o universo que eu quero me tornar um empreendedor e dominar tanta prática e tanta teoria do empreendedorismo. Claro, a reprogramação mental é um processo que leva anos, até mesmo uma vida. O que eu trouxe aqui foram alguns conceitos muito interessantes para se aplicar no seu cotidiano. Mas claro, leva tempo, precisa de constância. Não esqueça isso, a constância é a regra de ouro. Faça todos os dias, crie, se desenvolva. Não importa que seja ruim. A primeira vez, segunda, a décima, até a centésima vez, talvez não seja tão bom quanto você imaginava. Mas se desafie, crie todos os dias, se põe em movimento, que você aplicar a lei de sempre seja melhor 1%, você vai ter os resultados desejados. Então, um breve review, um breve resumo do que a gente falou nessa aula sobre reprogramação mental temos o software e o hardware, ou seja, temos nosso corpo e nossa mente. Nosso corpo trabalha com os nossos pensamentos e tudo aquilo do plano mental, ideias, reflexões, etc. O corpo trabalha algo muito mais do plano físico, ou seja, nossa força, nossa aparência, etc. Temos as influências externas e internas, ou seja, aquilo que a gente consome e aquilo que seria o que aspira o nosso ser, né? Que é essa questão das ideias, reflexões, inspirações. Temos o consumo inteligente, busque consumir bons conteúdos e boas fontes para ter bons resultados e bons pensamentos, afinal, criar é um reflexo do seu consumo e suas inspirações são reflexos das suas referências. Aplique as leis herméticas, leia O Cabalho e leia Psicocibernética para uma mudança de identidade. Aplique esses conceitos universais para alcançar o seu objetivo. E o efeito placebo. A crença, se for enraizada, traz resultados extraordinários. Crer para ver e ver para crer.
Por isso, use esses princípios para mudar a sua vida e alcançar o sucesso. Te vejo na próxima.